Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos corrigir a apostila do capítulo 6, Espaço Agrário Brasileiro, ok? Então, vamos lá? Essa página aqui é a primeira, página 26. Com base no que você estudou sobre extrativismo vegetal e comunidades tradicionais, responda as questões seguintes. Qual problema ambiental pode ser causado pelo extrativismo vegetal? Bom, o desmatamento de extensas áreas de floresta pelo corte ilegal de madeira. Esse é os problemas que pode ser causado ambientalmente, lógico. O que são comunidades tradicionais? Cite exemplos. Comunidades tradicionais são grupos que têm identidade própria, com distintas formas de organização social, que apresentam forte relação com seus territórios, de onde extraem os recursos para sua sobrevivência econômica e cultural, utilizando conhecimentos ancestrais, por exemplo, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, caipiras, babaçoeiros, caboclos e seringueiros. Na página 27, seguindo, quais são as principais atividades econômicas dessas populações tradicionais? De que maneira exploram a natureza para desenvolvê-la? Bom, as principais atividades é o extrativismo, agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte. Por que é importante criar reservas extrativistas? Porque as reservas, elas garantem a manutenção dos territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, que se sustenta com os recursos naturais extraídos do lugar onde vivem. Além disso, essas comunidades têm uma ligação ancestral com esses territórios. A 5, ela era pessoal, porque é no município onde você vive, habitam populações tradicionais. Quais são elas? Que atividades elas realizam para garantir a própria sobrevivência? Então, essa daqui, ela era pessoal. Na página 29, nós temos atividade também, que fatores naturais mais influenciaram as atividades agrícolas no Brasil? O que mais facilitou foi o clima, o relevo e o solo. Como o clima interfere na produção agrícola? O clima determina, por exemplo, o tipo de cultivo que é propício para determinada região. Longos períodos de estiagem ou excesso de chuva, geadas e o granizo prejudicam a produção agrícola e podem gerar prejuízos. As elevadas temperaturas do clima tropical também, que atuam em quase todo o território brasileiro, favorecem o cultivo de lavouras tropicais como café, soja, cana-de-açúcar, cacau e laranja. 3. Explique as principais características dos solos brasileiros e as principais causas de sua degradação. Quase a metade dos solos brasileiros necessita de técnicas específicas, como o uso de fertilizantes para ser aproveitado na agricultura, as queimadas e o plantio em regiões de declives, com técnicas inadequadas de cultivo, prejudicam o solo, pois aumenta o escoamento da água de chuva, ocasionando perda de fertilidade e vossorocas. Agora, nós vamos para a página 33. Com base na leitura do gráfico acima, descreva a principal mudança do uso da terra observada no Brasil entre 2000 e 2014. A principal mudança foi a diminuição da área de florestas para o uso da área destinada à atividade agrícola. 2. Explique a relação entre a diminuição da área das florestas e o aumento da área destinada à atividade agrícola ocorridas entre 2000 e 2014. Possivelmente, houve desmatamento para o aumento da área de cultivo, por isso houve redução
na área de florestas e aumento na área agrícola, pois os demais usos sofreram pouca variação. Agora nós vamos para a página 34. Estabeleça as diferenças entre a pecuária extensiva e a intensiva quanto ao modo de criação e extensão da área produtiva. Na pecuária intensiva, o gado é criado em estábulos ou por pastagens cultivadas e recebe cuidados especiais. A área destinada ao rebanho é menor e a produtividade elevada. Já na pecuária extensiva, o gado é criado solto, em pastagens natural e com menos cuidados. A área destinada a rebanho é maior e a produtividade é inferior. Quer dizer, quando eles são criados em espaços menores, confinados, eles engordam mais rápidos, porque eles são engordados com ração. E aí, a produtividade é muito maior e é muito mais rápido. 2. O que é monocultura? Quais são as vantagens e as desvantagens dessa forma de cultivo? Monocultura é o cultivo em determinada área de um único produto agrícola. A principal vantagem é a economia na compra de insumos, sementes, fertilizantes, etc., reduzindo os custos da produção. Entre as desvantagens estão os riscos de esgotamento do solo e a dependência de agricultor daquele único produto cultivado para comercialização. Caso tenha prejuízo, será mais difícil se reequilibrar. Quando ele produz um único produto, ele tem muito mais dificuldade de se recuperar do que quando ele produz vários tipos de produtos. Analise a expansão das fronteiras agrícolas como um fator de aumento da concentração de terras no Brasil. A expansão da fronteira agrícola baseou-se na mecanização e utilização de insumos agrícolas com elevado custo, o que inviabilizou a participação de pequenos produtores. Sendo assim, eles acabaram vendendo suas terras aos grandes proprietários e aos grupos empresariais, resultando na concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. A 4, na página 35. Qual é a importância da agricultura familiar para os pais? Qual é a consequência da diminuição das áreas destinadas a ela? Bom, grande parte dos produtos básicos destinados ao consumo interno é produzido pela agricultura familiar. A diminuição das áreas destinadas a ela prioriza a agricultura empresarial, voltada para a exportação e a monocultura. Isso poderia causar o aumento da importação de produtos básicos para o consumo da população. 5. Em sua opinião, em que a reforma agrária poderia contribuir para amenizar o problema da desigualdade no campo? Bom, essa daqui pode ser pessoal, mas eu vou dar uma dica. Os alunos, vocês podem citar a reforma agrária, a redistribuição de terras ociosas do espaço rural, poderia disponibilizar aos trabalhadores rurais terra para obter dela seu sustento. Mas, no entanto, a reforma só daria bons resultados se fosse acompanhada de assistência do governo, ao menos por um tempo de assentamento. Quer dizer, não adianta nada o governo dar terra para as pessoas necessitadas e, ao mesmo tempo, ele não dá o subsídio para que eles cultivem aquela terra. Porque não é só você ganhar a terra. Para você fazer uma agricultura nessa terra, você tem que ter dinheiro, você tem que ter sementes selecionadas, você tem que ter materiais agrícolas. Se você não tem esse subsídio, é a mesma coisa de dar uma casa sem móveis, você vai ter que dormir no chão. Então, até esse agricultor conseguir plantar alguma coisa, quer dizer, as terras dele já estão cheias de mato. O mapa abaixo mostra os limites do Cerrado brasileiro. Em laranja aparece a vegetação suprimida dessa área até 2010. Em verde, a vegetação que sobrou, denominada remanescente. Relacione os aspectos observados
no mapa com o que você aprendeu sobre a expansão da fronteira agrícola do Brasil. A expansão da fronteira agrícola no Brasil está relacionada à ocupação pela agropecuária de áreas desabitadas ou pouco habitadas, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Nessas regiões, a expansão ocorre por meio da derrubada da floresta, com o objetivo de utilizar as terras para o cultivo. Esse é um dos motivos para a redução do cerrado verificado no mapa. Então, aqui no mapa, pelas imagens, vocês veem a vegetação suprimida até 2010, que é a parte em laranja, e a vegetação do remanescente, que é a parte em verde. Na próxima aula, a gente vai falar sobre espaço industrial e comercial brasileiro, capítulo 7 de Geografia, ok? Tchau, pessoal. Bom estudo. E na segunda aula, vocês continuem com a correção, porque eu sei que vocês têm que ficar dando pausa e tudo no vídeo. Aí, quer dizer, ocupem as duas aulas para vocês fazerem a correção, tá bom? Tchau.